Bom, nós estamos na 29ª reunião extraordinária de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público. Eu vou declarar aberta esta reunião. Antes, eu quero me autodescrever. Eu sou mulher branca, com cabelo curto, com muitos fios brancos, estou com um vestido preto, um chale colorido e um colar vermelho. E estou aqui na sala da Comissão de Administração e Serviço Público. Essa reunião é para discutir a greve dos servidores e servidoras do INSS, e ela está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento 79/2024 de minha autoria, deputada Érica Cocai, que foi subscrito pelo deputado Reginaldo Veras e pela deputada Alice Portugal. Nós vamos conceder um prazo de 10 minutos para cada um dos nossos convidados e convidadas. Nós vamos, após a fala, nós vamos abrir para 3 inscrições de 3 minutos cada uma delas, e nós vamos depois passar para as considerações finais dos nossos convidados e convidadas. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet, pode ser acessada pela página da comissão ou pelo YouTube, no canal oficial da Casa. Informa ainda que esta é uma audiência pública interativa. Os internautas que estiverem nos assistindo ao vivo pela internet poderão deixar seus comentários e perguntas aos convidados e convidadas na página da comissão. Após a audiência, as apresentações em multimídia serão disponibilizadas para consulta na página da comissão. Nós vamos chamar, então, os componentes da nossa mesa. Eu chamo o Guilherme Fenille Rocha Molinário, que aqui está representando a Confederação dos Trabalhadoras do Serviço Público Federal, a CONDICEF, e é técnico de Seguro Social. Convido o diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social do Distrito Federal, o Sindiprev-DF, o senhor João Torquato dos Santos. E chamo ainda Isadora Barbosa Ferreira, que é técnica de Seguro Social, que aqui representa o Sindicato dos Trabalhadores de Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo. E informo que havia confirmado a presença o senhor Alessandro Antônio Stefanuto, que é presidente do Instituto Nacional de Seguro do INSS, do Instituto Nacional de Seguro Social, do INSS, mas que nos informou neste momento que, como havia sido fechado um acordo, teria perdido o objeto, esta audiência teria perdido o seu objeto. Então, portanto, lamentamos muito, porque este processo ainda está em curso e precisa ter um processo de negociação para que se realmente chegue a termo o movimento paredista. O movimento paredista não se resolve judicializando, nem se resolve tentando fazer qualquer tipo de procedimento que não contemple, de fato, a vontade da categoria e do conjunto de entidades que lhe representam. Então, portanto, nós estamos aqui, a audiência pública, mantivemos essa audiência pública para que nós possamos discutir os motivos e as soluções para a greve dos servidores e servidoras do INSS. Eu lembro, eu participei da última negociação. No governo anterior, nós fizemos um acordo, nós tivemos presente, outros parlamentares também acompanharam, lembro bem da deputada Alice Portugal, que encaminhamos e foi feita uma proposta que nem foi cumprida. Então, portanto, se cumpre, se acorda, tem que cumprir. Senão, a categoria acorda para a luta e exige respeito. Então, nós vamos dar início à nossa audiência, conforme as deliberações, e ainda informamos que nós convidamos também o representante do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e que nos informou que não teriam como participar desta discussão ou desta audiência pública. Então, portanto,
o presidente do INSS, que previamente tinha confirmado e que disse que teria perdido o objeto, e também o Ministério da Gestão, que disse que não teria como vir, estava impossibilitado de vir a este parlamento para fazer essa discussão. Nós vamos, então, levar adiante a nossa audiência e lamentar muito que não tenhamos a presença nem do representante do INSS, nem do MGI nesta mesa. Seria muito importante que pudessem estar aqui para que pudessem escutar a própria categoria. Eu vou, então, passar como primeiro palestrante a fazer uso da palavra, a palavra para o Guilherme Fenile Rocha Molinário, que é técnico de seguro social e aqui representa a Condicef. Guilherme, você tem 10 minutos. Bom dia a todos. Vossa Excelência, deputada Érica Cocai, agradecemos muito o convite, agradecemos a sua presença aqui e o seu histórico de luta em prol da nossa categoria. Isso, com certeza, nunca vai ser passado desapercebido e nosso reconhecimento é perpétuo. Gente, estou aqui como representante da Condicef. Para ser bem sincero, acho que eu conheço uma pessoa da Condicef. Eu vim aqui votado pelo SINSP, que é o meu sindicato. Mas, como eles abdicaram da vaga, nós resolvemos trazer também a Isadora, que também foi votada para falar nessa Assembleia. E eu queria começar dizendo para vocês que eu não queria estar aqui. Não queria estar aqui de forma alguma. Porque a gente fez uma greve em 2022, já tinha uma conquista robusta da categoria. Foi o único órgão que fez greve no governo Bolsonaro. Nós tivemos a coragem de ir contra um governo de extrema-direita, um governo que perseguia servidores. Tivemos guerreiros naquela greve. Tivemos um acordo muito bem redigido, contemplava todas as questões da nossa categoria. E 2 anos depois estamos aqui, né, com o nariz de palhaço, lutando por exatamente a mesma pauta. É revoltante a situação na qual nós fomos colocados. Nós temos um acordo que não foi cumprido por esse governo, inclusive alegando que isso foi assinado no governo passado. Tivemos alegações de que em 2 anos o acordo expira. A gente recebeu isso com muita surpresa. Com muita surpresa. A gente fica imaginando o que é necessário ser feito para ser ouvido. Nós não tivemos negociação até hoje. Não houve negociação com o INSS. Nossa categoria parou pelo SINSP no dia 10 de julho. Os demais sindicatos sinalizaram no dia 16 de julho a greve. A greve é intensa, bastante mobilização, muitas pessoas paradas, aumentou muito o estoque dos benefícios previdenciários. Ninguém aqui quer entrar em greve, não. Todo mundo quer trabalhar. Todo mundo aqui gosta do que faz. Todo mundo aqui que prestou um concurso público, prestou porque gosta de servir ao público. Eu queria estar lá em Taubaté, minha cidade, trabalhando em prol do INSS, trabalhando junto às agências, ouvindo as demandas da população. Tem que vir aqui. Tem que sair de casa para poder lutar, para poder chegar nesse ponto. E é aí que nós esperamos? Nós esperamos uma negociação. Esperamos que o governo nos recebesse, que nos ouvisse as demandas. Nós tivemos uma negociação impositiva pelo MGI, completamente impositiva. Nada era ouvido e tudo era colocado em termos de acordo esdrúxulos e sem qualquer justificativa formal. A gente queria ouvir, olha, por que é tão difícil atender às necessidades da categoria? Qual é o problema com a categoria do INSS? Digo mais, tem algum problema que eu acredito que seja pessoal. A educação parou por alguns meses, não tiveram essa judicialização em tempo recorde que o INSS teve. Tempo recorde. Foi judicializada a greve, o corte de ponto já veio logo do início, isso sem uma mesa de greve efetivamente instalada. A gente tinha rodadas da mesa, onde os nossos representantes recebiam uma proposta engessada e sem qualquer tipo de espaço para argumento.
Nós tivemos também, através de um PL, redigido pelo deputado Pompeu de Matos, as atribuições exclusivas da carreira e nível superior, que são pautas que nós já tivemos no acordo de greve de 2022, nesse PL, que nós não tivemos qualquer tipo de andamento. Nós entendemos que há um vício de iniciativa, mas entendíamos que o governo encamparia essa situação como um reconhecimento não só da nossa luta nesse momento, mas principalmente da luta de 2022. Não houve. Não houve. Infelizmente, nós tentamos mudar a forma de negociar com o governo, inclusive perguntando o que é necessário, o que vocês querem para a valorização da carreira. Fizemos propostas, inclusive, de redirecionamento da carreira para serviços de análise de irregularidades. Nós temos um relatório do Tribunal de Contas da União informando que 17% da nossa folha de pagamento contém algum tipo de irregularidade. Será que a gente não deveria observar isso? A gente não fala aqui em cortar direitos da população, pelo amor de Deus, a gente quer dar direito para quem tem direito. Isso não foi nem minimamente analisado como uma possibilidade de algum tipo de moeda, de troca, alguma coisa. A gente não teve efetivamente negociação. Ontem nós tivemos uma nova proposta. Nós costuramos um texto entre as entidades que não foi plenamente observado. Isso nos entristece muito, porque no momento que é dada uma oportunidade para nós, como entidades, tentar construir algo em conjunto, colocar suas diferenças de lado, chegamos a um texto, e aquele texto não foi exatamente o que foi levado para o acordo, que acabou sendo assinado por uma das nossas entidades, que é a CNTS-S. Por isso, talvez o presidente Stefanuto tenha dito que perdeu o objeto. Mas ainda temos duas entidades em greve, sim. Temos a Condicef está em greve, né, puxada por 4 sindicatos. A FENASPES continua em greve, puxada por diversos sindicatos. E hoje passaremos por assembleia no SINSP. Eu, sinceramente, não sei qual será meu voto ainda, se é a favor ou contra a proposta. Eu estou muito insatisfeito, porque não entendo como a gente pode sair em 2022 com o acordo assinado, assinar um novo acordo hoje, com a perspectiva de que o quê? O que vai ser concretizado esse acordo? Vai ser cumprido? Eu não sei se eu acredito mais na palavra escrita. Não sei se eu acredito. Não sei se dá para colocar o nosso nome num papel e que ele vá valer alguma coisa. E esse nome, gente, me orgulho muito do meu nome. É minha família, são meus antepassados. Recentemente me casei, estou com o nome da minha esposa. Eu estou levando tudo isso. Estou levando uma categoria de 19 mil ativos e mais de 50 mil inativos. Tendo que representar isso. Eu preciso conseguir olhar para essa categoria e falar assim, olha, isso daqui dá para confiar. Eu preciso. Eu não posso ser um vendedor de sonhos. E a gente quer um esforço. Por isso que nós viemos aqui pedir aos parlamentares respeito à carreira do Seguro Social. Respeito aos acordos firmados. E eu fico impressionado que eu acho que era algo que eu não precisaria estar cobrando. Não precisaria. Eu me sensibilizo muito com as questões da categoria, com as pessoas que estiveram em greve, pessoas que estão com um salário muito aquém daquele que nós tínhamos outrora, com defasagem salarial absurda, entupidos de consignados, de empréstimos consignados para conseguir viver. A gente tem uma disparidade absurda em relação a outras carreiras do Serviço Público Federal. Eu acho que para um órgão que é o maior pagador, distribuidor de renda no Brasil, é a maior folha de pagamento, é o maior gasto público, é da Previdência. Eu entendo que a gente deveria ter, sim, ser tratado com mais respeito, eu entendo que a gente deveria ser mais ouvido, e eu entendo que a gente deveria ter nossos acordos cumpridos. Eu gostaria de estar aqui
para vocês hoje, com uma expectativa de uma efetiva melhora, de que realmente abram, né, caminhos para essa carreira, para que a previdência social continue pública, seja viável, que nossos gastos sejam eficientes. O INSS tem tudo para ser a menina dos olhos do governo federal. Nós, efetivamente, trabalhamos com o social. Nós chegamos até a população. Eu agradeço a todos por terem vindo aqui. Vássemos o que foi falado em reflexão. E gostaria, sim, que os parlamentares pudessem interceder por nós nesse momento e que consigam, juntamente com a categoria, com o governo, costurar algo que seja correto, leal para a carreira do seguro social e, principalmente, para a população brasileira. Obrigado. Agradecer o Guilherme, passar a palavra para a Isadora Barbosa Ferreira, que é técnica de Seguro Social, que aqui representa o Sindicato dos Trabalhadores de Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo. Isadora, você tem 10 minutos. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigada, deputada Érica Cocai, por nos receber aqui, ter abraçado as nossas demandas, as nossas pautas e ter se colocado à disposição para fazer esse debate aqui nessa audiência. Como o Guilherme já colocou aqui, gente, a gente não gostaria de estarmos aqui hoje. É uma vergonha estarmos aqui discutindo questões que já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. E a gente faz a discussão das nossas pautas da carreira, não é de 2022, não. É desde muito tempo atrás. 2015 já, a greve de 2015, a gente já discutia sobre isso. O que a gente está vivendo hoje, e não é de hoje, é de muito tempo, é um ataque não somente aos servidores do INSS, mas é um ataque à Previdência Social. A pauta dessa audiência é a gente discutir a greve e as pautas que nos trouxeram até aqui. E aí eu coloco novamente que é uma vergonha a gente ter que fazer tudo isso que a gente está fazendo, estar numa greve desde o dia 10 de julho, e só essa semana a gente ter recebido, ou no caso, o Ministério da Previdência Social e o INSS ter recebido a categoria, representada pelas suas entidades. Isso é uma vergonha. O SINSP, pessoal, tem denunciado o que a gente está presenciando há muito tempo já. Inclusive na presença da Miúcha, que muitos colegas aqui devem conhecer. Nós estamos denunciando a extinção da carreira do seguro social como a gente conhece hoje. Inclusive com uma nota técnica que o MGI publicou no dia 10 de junho, se eu não me engano, onde ele coloca que está disposto a extinguir o cargo do técnico do seguro social. Isso é um absurdo, é um desrespeito com o que a gente construiu, o que a carreira representa para a sociedade brasileira e o nosso trabalho, que é muito importante, é complexo. Quais são as nossas pautas hoje? Nós queremos reajuste, sim, porque o nosso salário é defasado. Todo mundo sabe disso. Mas as nossas pautas hoje são para valorizar a nossa carreira, sendo elas nível superior para o técnico do seguro social, as atribuições exclusivas que foram tiradas de nós no governo Bolsonaro, foi colocada como privativas, nós éramos exclusivos e foi tirado, e nós queremos que volte a ser exclusivas nossas, porque a gente que é competente para fazer o que a gente faz. Não é CLT, não é ensino médio, não é estagiário ou qualquer outro, com todo respeito, qualquer outro servidor de qualquer outro órgão que pode vir para o nosso. Não é ele, somos nós. E a carreira estratégica finalística, que é um novo termo aí que o MGI está utilizando, mas nada mais é do que uma carreira típica de Estado.
E nós somos carreira típica de Estado, não é porque a gente quer, é porque a nossa competência ela vem da Constituição Federal. E o nosso trabalho é, sim, de Estado. Todas essas pautas, elas estão ligadas não somente à valorização da carreira do seguro social, mas à valorização da previdência social, não só como uma previdência solidária, mas sustentável e fortalecida. E é uma intransigência do governo, uma intransigência, gente, ir lá discursar que... Deixa eu tomar uma aguinha. Discursar que eles querem valorizar a previdência social, querem um atendimento de qualidade para os segurados e negligenciar a pauta da carreira dos servidores do INSS. É uma intransigência. Não tem como a gente ter uma previdência pública sustentável, fortalecida, sem passar pela valorização dos servidores do INSS. Isso não existe. E a gente está aqui... Gente, é incrível. É incrível. Eu fico revoltada. A greve começou dia 10 de julho, pelo SINSP, mas as negociações, tudo já faz muitos meses atrás. Como que a gente teve que chegar nesse ponto da categoria estar em greve há mais de 50 dias e a gente não ter uma negociação efetiva? O MGI, até 15 dias atrás, não sabia o que o técnico fazia. Eles não sabiam que o técnico do Seguro Social reconhece direito. Nós fomos lá, tivemos que mostrar no decreto e no edital do concurso de 2022. E eles ficaram abismados. Ah, vocês reconhecem direito? Sim, a gente reconhece direito. Nós analisamos benefícios, nós emitimos despachos. Assim como o Guilherme colocou aqui, nós somos os maiores demandantes. A gente tem um cheque em branco. A gente tem um cheque branco. É um cheque em branco. Nós analisamos, nós temos um cheque para a sociedade, a gente libera muito dinheiro. Isso não é brincadeira. Nós temos a responsabilidade de uma fatia da economia muito importante. Nós não somos um órgão que gasta dinheiro. Nós não somos um órgão que gasta dinheiro. Nós reconhecemos direitos e nós tem estudos. Nós, através dos benefícios, nós sustentamos cidades. Então, também é uma mentira quando vem falando que a Previdência é um gasto, que é um déficit. Isso é uma mentira. Eu sou de uma geração que entrou agora no INSS. Eu entrei através do concurso de 2022. E entra governo e sai governo, e a gente percebeu isso, e a carreira e os servidores do INSS cada vez mais desvalorizados. Mais desvalorizados, salários defasados, mas cada vez colocam mais e mais atividades complexas para a gente fazer. E eu digo uma coisa, nós não estamos reclamando que a gente faz atividade complexa, porque a gente tem competência para fazer isso. E a gente bate no peito e fala, a gente faz e a gente faz bem e com qualidade, mas a gente quer uma contrapartida do governo. Nós queremos uma negociação séria, que as nossas pautas sejam atendidas. Não porque a gente só quer, mas é porque a nossa atividade é complexa, ela é importante e é necessário para a gente poder falar de uma previdência social sustentável a longo prazo. O governo coloca aí na mídia que eles têm que reduzir a fila do INSS. Mas eles não colocam, isso eu estou falando de todos os governos, eles não colocam o servidor da ponta, que até a nossa colega Kellen colocou aqui na audiência passada, que é nós que resolvemos. Somos nós, no dia a dia, que resolvemos. Eles não colocam a gente para a construção da estratégia. Como que eles vão reduzir fila e tudo mais se eles não colocam a gente e não nos ouvem? É a gente que sabe o que tem que ser feito para que a Previdência ande, para que a gente tenha redução de fila, que a gente possa fazer um trabalho de qualidade. Não, com todo respeito aos estudiosos, aos universitários que fazem as análises para o governo, mas quem sabe do nosso dia a dia é a gente, não são eles. E é por isso que a gente está aqui, inclusive nessa audiência, por isso que a gente está em greve, porque nós estamos em greve ainda. Em que pese a entidade ter assinado acordo ontem, o SINSP ainda está em greve. Nós temos uma
assembleia no final do dia para discutir o que aconteceu nesses 2 dias. Mas hoje, agora, nós estamos em greve e nós ainda estamos defendendo as pautas que são inegociáveis e nós aprovamos na nossa assembleia. Nível superior para o técnico de seguro social, atribuições exclusivas, carreira estratégica finalística. São pautas inegociáveis para a categoria. E independente do que for acontecer hoje, sexta-feira, semana que vem, o SINSP vai continuar lutando por essas pautas. Nós não vamos nos dar por derrotados. Isso não existe. Nós vamos continuar, porque o nosso trabalho, gente, não é só em greve. Não é só na greve, a nossa construção ela é diária, nós precisamos continuar, assim como a deputada colocou, nos recebeu aqui, a gente tem que continuar buscando esse apoio político e colocar a Previdência Social e a carreira do Seguro Social em pauta dentro do Congresso. Nós temos que continuar fazendo esse trabalho que é muito importante, a gente vem construindo com muito afinco. Inclusive, eu deixo aqui meu agradecimento para os nossos colegas servidores que nunca nem foram sindicalizados. E eles entraram com tudo nessa greve, colocando a cara deles à tapa para vir aqui, vieram aqui, eu vim aqui. Gente, eu sou servidora nova, estou há 1 ano na casa. E eu me apropriei, porque a nossa carreira é importante e eu sou apaixonada pelo trabalho que a gente faz. Eu sou apaixonada. Eu entrei no INSS, eu fico até emocionada. Eu entrei no INSS querendo sair já. Comecei a fazer o trabalho. E eu me apaixonei pelo nosso trabalho. E eu não quero desistir da nossa carreira. Eu quero lutar e eu sou contra, o SINSP é contra o que o governo tem construído e que já está sendo construído há muito tempo. Há muito tempo esse ataque à Previdência Social. Então, nós estamos aqui, nós queremos discutir e nós vamos continuar lutando pela categoria e o que foi aprovado nas nossas assembleias. Porque a gente defende a categoria, o que a categoria quer. É isso, pessoal. Eu agradeço, tá? Agradeço a deputada novamente. Estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Isadora. Nós recebemos algumas perguntas e vou ler algumas delas. Bom dia a todos. Na terça-feira, 27/8, o vice-presidente da NASPES, Paulo César Regis de Souza, afirmou que a greve ocorre também por falta de servidores e baixos salários, com 1,5 bilhão de benefícios represados. Com um déficit de mais de 20 mil servidores, o governo pretende convocar 1.800 aprovados no concurso INSS 2022, que expira em maio de 2025. Aqui o Antônio Benedito, essa é a pergunta da Ana Beatriz, o Antônio Benedito que diz, que pergunta a mesma coisa, se serão convocados. Também pergunta a mesma coisa José Ailson Rabelo de Brito, Edna Samanta de Queiroz, Adriano Gomes de Bastiani. E aqui a Gabriela que fala, recentemente a ministra da Gestão afirmou em entrevista que faltava servidores no Poder Executivo. O INSS é o mais impactado com a falta de servidores, mesmo havendo 1.800 aprovados no aguardo para serem convocados. Porém, o concurso expira em maio de 2025. Esses aprovados serão aproveitados nos quadros do INSS? Aqui nós temos o Bazinho, que diz o impacto deve servidores, e é a mesma coisa. Aqui o Márcio Carvalho pergunta, o governo vai convocar mais servidores? A Lorena, sabendo que o último concurso expira em maio de 2025, que há cerca de 1.800 aprovados, ela pergunta como e quando se dará essa convocação dos aprovados. É Tassiane que diz se há um concurso em vigência até maio de 24 e um déficit de mais de 20 mil servidores e uma fila alarmante, por que os 1.800 não são convocados? Aqui a Gessélio, que fala, por que as análises de benefícios do regime geral são realizadas por servidores do INSS especializados, capacitados, e a de regimes próprios de servidores são feitas por funcionários com menor qualificação técnica e oriundos de atividades em portos e aeroportos, sendo atividades conexas, não deveriam ser realizadas pelo especialista? Aqui a Renata que diz como o presidente do INSS pretende agir para garantir as atribuições exclusivas dos técnicos do INSS. E aqui o Alex Garcia que diz, considerando que o artigo 247 da Constituição Federal
Trata das garantias de atividade exclusiva de Estado, carece de regulamentação legislativa, considerando que o INSS, na sua atividade finalista, na gestão do RGPS público universal, ou seja, na gestão estratégica de reconhecimento de direitos e distribuição de renda pela União sem qualquer atividade que corresponde com a iniciativa privada, sugiro proposta de emenda constitucional a fim de reconhecer sua atividade de Estado. O governo afirmou que falta servidores no Executivo. Isso é a Thaísa que fala. A promessa de Lula na campanha foi fazer o INSS voltar a atender a população nos seus governos anteriores. Como ele fará isso se até agora não melhorou nada para os atuais e nem convocou novos servidores? Até agora só chamaram 250 excedentes, pois não precisou de decreto presidencial e foi com aproveitamento do concurso feito pelo governo anterior. Faltam ações efetivas para sair da promessa atualmente. A Renata que diz, a partir de quando o ingresso com nível superior será colocado em prática pelo presidente do INSS? A Márcia que diz, porque somente ontem, na véspera dessa audiência pública, após 50 dias de intransigência com corte de pontos, judicialização e contra-cheques zerados, o governo apresentou uma proposta de acordo. Proposta essa que não contempla todas as nossas pautas, deixa muita coisa pendente para o comitê gestor, sem termos nenhuma garantia do cumprimento. E por que da pressão para que o acordo seja assinado antes da audiência, coagindo as entidades a desrespeitar a base sem assembleias e discussões? E aqui nós vamos também ter a Marques, que fala também do concurso, e aqui o Gessélio, que também diz, o INSS hoje poderia ser uma agência single window de serviços públicos federais. São mais de 1.600 unidades ativas e outras centenas que podem ser ativadas, além dos milhares de acordos de cooperação para protocolo com sindicatos, prefeituras e associações. Contratando terceirizados para a recepção de pedidos, o INSS poderia receber demandas do CadÚnico, registro de pesca, protocolos da Lei Rouanet, seguro-desemprego e outros. O que acham dessa proposta? Conforme o relatório do TCU e CGU, ele diz também, as análises automáticas negam 3 a cada 4 requerimentos, ou concedem com redução gritante de valores de benefício. Até haver um cadastro mais consistente, as automações não poderiam focar em reduzir atividades repetitivas de servidores e a necessidade de acesso a multissistema distinto, ampliando a produtividade média com maior qualidade. E aqui o Ronaldo que diz, informamos que o acordo pela entidade CNTSS não representa o seguro social, visto que representa 25% dos estados e nem mesmo ocorreu assembleia nos mesmos. Logo, continuamos em greve aguardando a proposta oficial do Brasil via MGI. E aqui o Ronaldo, que fala sobre a questão do que é preciso dialogar, que não se resolve com judicialização e corte de ponto. E aqui o Carlos Maciel, que fala também do concurso, que vai se encerrar em 2025, da necessidade de chamar, e a Márcia que fala que há décadas os governos sonham em acabar com as filas do INSS sem êxito, consegue só mudá-las de lugar. Com a terceirização, conseguiram aumentar as filas e fraudes. Já com a automação dá certo só para os serviços menos complexos. Se redimensionarem nossa força de trabalho para o controle interno, trabalharemos em conjunto com os robôs, coibindo fraudes e manutenção indevidas, zerando as filas e ainda economizando 150 bilhões no ano. Só precisamos ser ouvidos e valorizados. Por que não nos escutam? Que é a fala da Isadora, da necessidade de contar com quem está fazendo com que esse órgão exista há tantos anos para poder ter estratégia de zerar as filas, porque é quem entende, quem sabe, quem está na ponta e quem, portanto, tem que ser escutado, tem que ser ouvido. Então, essas são as perguntas. Nós vamos encaminhar como requerimento de informação para o governo, o que diz respeito ao governo, grande parte são perguntas direcionadas ao governo, ou ao INSS, ou ao MGI, que é onde se fala sobre a questão dos concursos. E nós vamos encaminhar como requerimento de informação na ausência dos representantes do MGI e do INSS nesta audiência pública. E passo, então, a palavra ao João Torquato dos Santos, que é diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Distrito Federal, o Sindprev-DF. E aqui anunciar que estão inscritos, após a fala do Torquato, o Henrique Martinez, o Pedro Martini, o Pedro Totti
e a Thaís Antunes. São os que estão inscritos, que falarão depois da fala do Torquato. E, em seguida, após a fala dos que estão inscritos, nós vamos passar por 2 minutos para as considerações finais e os encaminhamentos. Com a palavra, então, João Torquato dos Santos. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Quero, no primeiro momento, cumprimentar a deputada federal Érica Cocai, uma companheira que eu tive o prazer de trabalhar e militar há muito tempo no movimento sindical, né? E também dizer a importância que a Érica tem, que representa nós aqui no Distrito Federal. Quero cumprimentar também os meus colegas aqui de bancada, a Isadora, o Guilherme e todo o plenário aqui presente. Então, companheiros, nós estamos num debate que é um debate muito importante, não só para nós servidores do INSS, mas para a população brasileira. Primeiro, para dizer que a defesa nossa dos servidores é uma defesa onde nós queremos um serviço público de qualidade. E quando se fala na greve do INSS, nós falamos justamente aonde nós possamos discutir não só os nossos direitos, mas também a gente sabe que também temos deveres. Então, através de toda essa questão, aonde tanto buscando verificar os nossos direitos e os nossos deveres, e que nós entendemos, principalmente eu, como acho que toda aqui a bancada aqui técnico do Seguro Social, né? Uns mais novos, outros bem mais antigos, né? Mas somos firmes e intransigentes, inclusive verificamos, como bem já me antecedeu aqui os colegas, a forma não apropriada das informações do Ministério da Gestão e Inovação, aonde eles desconhecem de fato a realização e as atribuições e as tarefas que o técnico do Seguro Social faz. Eu acho isso inadmissível numa gestão pública, aonde as pessoas que cuidam, que tratam dessa parte do serviço público, não reconhecem, e quando estão, inclusive, dirigindo as mesas, ou acertando as mesas, não sabem o que cada categoria faz. Então, eu acho que isso, para mim, é uma questão muito complicada e que, obviamente, os interlocutores deveriam ter verificado. Quando soltaram a nota técnica 25868, aonde nela, justamente, deputada, eles colocam e sugerem a extinção do técnico do Seguro Social do cargo. E se apontam, na realidade, dizendo que quem faz as atribuições do técnico são os analistas, totalmente perdidos. Tem 2 classes de analista no INSS. Uma que é o analista generalista, que são 1.612 companheiros, entendeu? E outros que são analistas de formação, que esses não concedem, esses não mantêm. Então, tem essa questão. Esses colegas, eles podem, na realidade, conceder e fazer todo o trabalho. E o INSS, com base nisso, tem um decreto 8653, onde ele justamente coloca as atribuições e testa as atribuições muito mais dos analistas. Quando se vai nas atribuições, inclusive da própria lei 10.855, pega 2 itens da questão das atribuições dos técnicos. Porém, os técnicos, desde o início, quem eram os técnicos que hoje concedem a Previdência Social? Quem concede? Eram colegas, eram agentes administrativos, antigos, lá atrás, antigos, eram AOSDs, era agente de portaria, e muitas vezes o órgão, os gestores, para numa prova de querer, às vezes, eu vou prejudicar o colega, ele mandava para a APS, que era uma forma até de punição lá no passado. Então, isso mudou também. Agora, o que a gente verifica é que quando criamos a questão do técnico e do analista, hoje, que são 2 pontos que temos, e tem o auxiliar ainda, aqueles que estão em extinção, é justamente o governo, o MGI, ele coloca e ele diferencia, na realidade, defendendo
muito a questão de que os analistas e os processos são todos analisados pelos analistas. Claro que tem vários colegas que eles podem e às vezes analisam, mas tem outros que a grande maioria dos de formação não. O terapeuta, o assistente social, cada um está nos seus pontos específicos. E que é o correto pela formação que o fizeram. Certo? Então, esse é um ponto que a gente... E por isso a gente discute. E a gente quer, na realidade, criar, fortalecer a questão das atribuições exclusivas do técnico. Por quê? Quando a gente coloca isso, a gente simplesmente, o ideal é matar a nota técnica do MGI, entendeu? E fazer com que os próprios órgãos do governo federal, eles venham a entender, na realidade, qual a função que os técnicos eles fazem justamente atendendo a população brasileira. Como o reconhecimento dos direitos, pega toda a legislação, que seja o Decreto 48, a IN 128, né? E vários outras legislações que as pessoas desenvolvem para conceder os benefícios, né? Para manter os benefícios. Então, é um ponto que a gente estamos aqui. E por que surgimos realmente para a greve? A greve ela surgiu justamente como já foi colocado, pela uma pauta onde discutimos o quê? Queremos a valorização da carreira. E para ter uma carreira valorizada, o que precisamos? Primeiro, queremos que os servidores técnicos do Seguro Social, eles ingressem no concurso como nível superior, já que tem toda essa complexidade de estar analisando a legislação, porque antigamente, em alguns setores, o INSS ainda tinha um setor que compilava, às vezes, algumas partes da legislação quando passava para as APS. Hoje não, hoje você se vira. Você que tem que fazer a tua interpretação, inclusive na questão da concessão, da manutenção, todos os benefícios. Então, esses são pontos que, obviamente, estão colocados para nós, né? A questão das atribuições exclusivas dos técnicos, a questão também do enquadramento da carreira, que nós tenhamos uma carreira que, de fato, ela seja uma carreira essencial, uma carreira finalística, uma carreira que nós executamos na ponta. Nós não ficamos, nós executamos e prestamos um serviço à população brasileira. E esse serviço, todos os colegas, teve agora a questão da Operação Pente Fino, teve agora, inclusive, vários outros questões, inclusive das filas que estavam represados. Quem que fez? Foram os trabalhadores, os servidores do INSS. Entendeu? Então, esse é um ponto que o governo arrota um processo, às vezes, e muitas vezes trabalhos desses que são feitos, às vezes a própria Polícia Federal se domina ou toma posse, às vezes, de algumas informações e começa a saltar da questão, inclusive, de irregularidades, etc. Então, são detalhes que nós, técnicos, e também vários analistas também, trabalham em prol da Previdência, em prol do INSS. Por isso é que nós estamos aqui, fizemos a greve, alguns com 45 dias de greve, outros com 51 dias de greve, justamente com o objetivo de quê? De que sejamos reconhecidos pelo governo federal, de que o governo entenda que o INSS ele é um órgão estratégico, ele é um órgão essencial. Criar o decreto 10.620, onde era a unidade gestora única. E qual era o ponto de criar isso? Onde unia o regime próprio com o regime geral. Só que deu problema, depois, na hora das suas implementações no INSS. Então, nós entendemos, primeiro, que os servidores do INSS ele têm um trabalho árduo para colocar a questão das demandas que hoje são colocadas para nós, principalmente na concessão dos benefícios, nas aposentadorias, na questão do LOAS, que aí tem um papel muito importante também aos colegas. Aonde ela, justamente,
nessa portaria, ela vem fazer as diretrizes de plano de carreiras e ataca frontalmente a carreira do INSS. No seu artigo 3º, parágrafo 2º, coloca o quê? Coloca justamente que na questão do ingresso hoje no nível superior, que está fora, que não querem discutir. Como que vai fazer uma reestruturação de carreira que você já barra isso? E depois querem colocar que tem um comitê gestor para debater. Então, esse é um problema, esse é um gargalo que o governo aponta e depois ele fica justamente com essa dificuldade. Um outro ponto, como bem já foi colocado pelos colegas, é a imposição do governo em dizer da forma de negociar. Ele não negociou, ele impôs. Eu apresento uma tabela, isso quando criaram a mesa, após a mesa nacional permanente, criaram a mesa específica temporária para discutir a questão que era a pauta remuneratória e dizendo que estavam também discutindo a reestruturação de carreira. O que é discutir a reestruturação de carreira? Apresentaram 3 padrões, né? Padrões esse que, no caso nosso, foi rebaixado para baixo. E nós não, se quer aumentar padrões, então coloca para cima, porque você valoriza e o colega tem a possibilidade de ter progressão. Mas esse não foi o entendimento do governo. E a outra, quando o governo apresentava numa mesa ou quando chamava para uma reunião, ele não dizia, olha, vamos debater a política, como é que vocês, servidores, querem. Não, eu apresento um PowerPoint, mostro qual é a tabela salarial e depois, nem sequer uma cópia, para as pessoas poderem, naquele momento, ter como discutir, fazer qualquer tipo de observação na proposta do governo. Então, são pontos, na realidade, muito ruins. A forma da negociação foi muito ruim. A questão para discutir a parte estruturante da carreira, que o governo disse assim, essa mesa, ela não é para discutir a questão da reestruturação da carreira, só para discutir tabela salarial. Porém, implementou a questão dos 3 padrões de forma impositiva. Ora, se você vai querer discutir essa parte, então discute um todo, estabelece isso, uma diretriz, um calendário com a categoria. Então, para concluir, quero, na realidade, deputada, dizer que, além de tudo isso, nós fomos judicializados pelo governo, um período bem curto, onde eles buscaram aplicar uma multa, no caso de descumprimento, de R$500 mil dia, e que o conjunto da classe dos sindicatos, das entidades, tinha que funcionar, inclusive as equipes, as unidades do INSS, com 85%, inclusive, do seu efetivo. Ora, está brincando, é uma questão de como é que você... E, além disso, no meio da greve ainda, continuava fazendo requerimento da própria AGU para o STJ, dizendo que nós não estávamos descumprindo para querer aplicar a multa. Então, é um pouco isso que nós queríamos colocar aqui para Vossa Excelência e, de antemão, já agradecer. Está ótimo. E nós vamos passar para um vídeo do deputado Leonardo Monteiro, que é do PT de Minas Gerais, e depois nós vamos passar a palavra para o Henrique Martini, Pedro Totti, Thaís, Marcel Somerazzi, Leonardo e Tiago. E nós vamos conceder um prazo de 3 minutos, vamos ter que ser bastante rígidos, porque tem sessão do Congresso que vai começar daqui a pouco e que não estava, inclusive, prevista. Então, passar o vídeo do deputado Leonardo. Verdade a todos os servidores e servidoras do INSS, somando forças junto com a deputada Érica Cocai e com o deputado Wander Lobé, para que nós possamos, no grupo de trabalho, construir uma proposta junto com os servidores e servidoras representados pelos sindicatos da categoria e também com a participação do governo, representado pela ministra Esther e pelo ministro Lupe, construir uma proposta que possa valorizar os servidores que representam o seguro social e, sobretudo, a todos os servidores do INSS. Portanto, podem contar comigo, com o deputado Leonardo Monteiro, com a minha solidariedade, para que a gente possa, então, estar construindo um acordo que possa, sem dúvida nenhuma, valorizar a categoria dos servidores do INSS do nosso país, de Minas Gerais e, principalmente, na minha cidade de Governador Valadares. Grande abraço.
Deputado Leonardo Monteiro. Agradecer ao deputado Leonardo Monteiro. A ideia é que nós possamos encaminhar algumas sugestões pelos parlamentares. Nós temos, a semana que vem não vai ter funcionamento aqui, o funcionamento só retorna na semana do dia 9 de setembro, então nós vamos ter funcionamento, mas nós podemos organizar um posicionamento dos parlamentares, colher as assinaturas e encaminhar para o ministro da Previdência, para o presidente do INSS e para a ministra da Gestão. Então, vou passar então para o Henrique Martini. A gente vai ser bastante rígido no tempo, 3 minutos. Deputada, querida e nobre deputada Érica Cocai, tive o prazer... Só faça o seguinte, Henrique, me perdoe, diga seu nome e de onde você é, se representar a entidade ou de onde você é, para ficar nos anais da comissão. Henrique Martini, INSS Mato Grosso do Sul. Estou aqui pelo Sindicep Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentá-la. Quero dizer que tive o prazer de fazer sua campanha quando a senhora se elegeu a primeira vez. Eu morava aqui no Distrito Federal e tenho o prazer redobrado de encontrá-la aqui novamente na ativa, que muitos existem, né, na frente da luta em defesa das mulheres, da educação, professora Érica, e dos servidores públicos. Gostaríamos de não estar falando para nós mesmos, por isso é importante a sua atuação e essa comissão de administração e serviço público para que a gente possa intermediar esse conflito que, na nossa opinião, já podia ter sido resolvido. Tenho 42 anos de INSS, quando fui protocolar o meu pedido de aposentadoria, iniciou-se a greve, suspendiu, obviamente, o protocolo para garantir que a gente tentasse melhorar não só o nosso salário, mas a carreira, e estamos aqui para isso. O governo federal, antes de mais nada, quer dizer que a nossa greve, deputada, não é uma greve contra o governo Lula, não é a greve contra o ministro, esse ou aquele, até porque a maioria dos servidores que estão aqui fizeram uma campanha para derrotar a extrema-direita, fizemos campanha para derrotar o fascismo, mas também temos o direito de lutar para conquistar melhores condições de trabalho e de vida. E o governo arrecadou, de janeiro a julho de 2024, 1.530 bilhões de reais, aumentando aí 9% em relação ao que arrecadou ano passado, em torno de 9%. Todo mundo se interessa por isso, a imprensa, né, e valoriza essas carreiras, esses setores que trabalham na arrecadação. Mas nós fazemos a distribuição de renda, como já disse o Guilherme e a Isadora, e o Torquato, hoje para cerca de 40 milhões de brasileiros. E estamos atendendo, e vamos atender mais 100 milhões. Mas se antes, na década de 80, 90, nós éramos 76 mil e atendia 8 milhões, hoje nós somos 17, 18, 19 mil, né, Guilherme? E atendemos 40, 50 milhões. A nossa carreira só diminui o quantitativo, né? Tem ataques do ponto de vista da destruição do INSS, de setores importantes, e nós estamos aqui, então, pedindo o seguinte, que o Ministério de Gestão continue a negociação com a gente. Que ontem, com essa postura muito ruim de uma entidade assinar um acordo sem conversar com as outras duas entidades, que quando nós estamos em greve, 3 entidades, é importante a unidade, mas não foi culpa da FENASF nem da Condicep, e é importante que nós continuemos a negociação hoje e amanhã junto ao Ministério da Gestão. Esse é o nosso pedido. Obrigada, Henrique. Passar para o Pedro Totti, presidente do SINS São Paulo. Bom dia, deputada Érica. Quero agradecer a você por ter organizado essa audiência. Você, historicamente, sempre esteve junto a essa categoria. Eu lembro nas outras greves, desde quando você foi presidente da CUT estadual aqui no DF, sempre esteve junto a essa categoria e sempre apoiando o nosso movimento. Acho importante colocar aqui que nós identificamos e temos claro que o governo trabalha uma
uma reforma do Estado de forma infraconstitucional. E a gente percebe que a discussão da Previdência, que é uma política pública para nós extremamente importante e cara, a gente percebe que está sendo renegada a um segundo plano nessa discussão de Estado, que eu acho que deveria, inclusive, passar por dentro do Legislativo, para que houvesse uma discussão. E nós, servidores, estamos inseridos nesse processo, né? E infelizmente, né, o que a gente tem notado é que também, né, vai de encontro com o que eles estão pensando, né? Estão renegando, na verdade, colocar a carreira do Seguro Social, o cargo de técnico, por um processo de extinção, uma carreira de apoio. Então, a gente percebe que é fundamental hoje ter um diálogo mais aprofundado com o governo para se tentar buscar, de fato, ir de encontro com as nossas pautas. E também quero deixar claro aqui que a importância de se valorizar a carreira do Seguro Social, ela vai no sentido, inclusive, de melhorar os indicadores da casa. Você tem hoje servidores no estado de São Paulo que são assediados para vender a sua assinatura eletrônica por R$50 mil por mês. Porque nós temos um cheque em branco, assinamos lá e a pessoa pode ter sua aposentadoria por 15, 20 anos. Tivemos recentemente um ataque de chupa-cabra no prédio central da Previdência, aqui do INSS, onde expôs, inclusive, dados, né, senhas de servidores. Então, nós precisamos ter um tratamento, a nossa carreira precisa ter um tratamento diferenciado, e aqui nós não estamos radicalizando, nós estamos buscando, na verdade, a valorização, e quero lamentar aqui a postura da CNTS. Achei muito ruim eles assinarem um acordo de forma, para mim, intempestiva, e assim, a gente assistiu algo parecido com isso na educação, não foi algo que ajudou no processo, vem, na verdade, no sentido de dividir a categoria, e isso nós não achamos lamentável, e vamos, como o Henrique colocou aqui, eu acho que nós temos aí, hoje, amanhã, vamos fazer a discussão, tem uma proposta colocada, vamos discutir, debater na nossa Assembleia e ver se nós chegamos a um denominador comum, porque, de fato, como todos colocaram aqui, ninguém quer fazer greve, mas queremos, sim, ser reconhecidos e valorizados. Obrigado. Obrigada, Pedro. Eu queria anunciar que está conosco aqui o mandato do deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, que está junto e defendendo a causa de forma muito aguerrida. E aqui temos a representação no mandato pela assessora Marisa. Passar para a Thaís Antunes, da direção da FENASP, e em seguida para o Marcel. Bom, primeiramente, cumprimento aí a deputada Érica, que muito nos honra por estar conosco, tanto quando era oposição ao governo, quanto agora na situação. É um exemplo de parlamentar que tem aí como princípio a defesa dos trabalhadores, que acho que é o papel que todos aqueles que se dizem num campo combativo deveriam ter. E agora, vou me dirigir aí aos meus colegas grevistas que estão espalhados por todo o país, e dizer para eles que a greve continua. A greve continua, nós queremos que ela se fortaleça. Nós estávamos, com todo esforço, num processo negocial e fomos atropelados ontem pelo governo. No meio de uma negociação onde o ministro da Previdência se colocou como interlocutor do governo para construir uma negociação, o MGI dá mais uma vez um ultimato para nós, mas nós avisamos ontem, nós não vamos ceder a ultimatos, não vamos ceder a ultimatos. Nós estamos numa greve para cumprir um acordo de greve de 2022, onde essa categoria já disse que não tem medo. Nós somos a única categoria que saiu numa greve no governo Bolsonaro, que todo mundo sabia as condições adversas e nós saímos.
Nós estamos numa greve para defender, para além da nossa pauta corporativa, o INSS enquanto um dos maiores patrimônios desse país, do povo brasileiro. É uma das maiores distribuidoras de renda deste país. E nós esbarramos, infelizmente, numa reforma administrativa infralegal que este governo está tentando fazer. Está fazendo, com todas as medidas que o MGI já baixou, com portarias com diretriz de carreirão, com portarias cedendo serviços do INSS para os Correios, com portarias possibilitando que outros servidores executem o nosso trabalho, e nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir, nós vamos cobrar, nós não estamos fazendo uma greve contra o governo, é verdade. Nós somos aqueles que estivemos nas ruas, na defesa da democracia. Mas nós não vamos permitir que trabalhadores sejam atacados dessa forma, então nós vamos continuar a greve e nós cobramos, sim, do presidente Lula que cumpra a sua palavra. Nós queremos respeito a servidor em greve nesse país. Nós não cedemos aí com corte de ponto, porque é bom que todo mundo saiba que os trabalhadores do INSS, este mês, agora no dia 1º, estão com 100% da sua renda, como a renda de subsistência de suas famílias, cortada. Nós não teremos como pagar nossas contas nem sustentar nossas famílias. Mas nós seguimos na greve. Nós seguimos na greve porque nós temos vergonha na cara. E eu digo para os nossos colegas aí, não fiquem abatidos. Não fiquem abatidos. Coluna erguida, coluna ereta e cabeça erguida é o que nós queremos. E nós queremos que este governo negocie conosco. Nós não vamos permitir a destruição desse órgão. Isadora disse ali, servidores que acabaram de entrar entenderam a importância social desse órgão, entenderam a importância do trabalho dos servidores do INSS. E eu digo para cada um dos meus colegas que estão nesse país, nós vamos aumentar essa greve. Nós queremos que cada um que não entrou agora tenha honra e venha conosco. Essa greve só para na hora que o governo atender a nossa pauta, cumprir um acordo, que isso é princípio. No Estado democrático de direito, é inadmissível ouvir de um governo que o acordo não tem validade. É inadmissível ouvir de um ministro, como a gente ouviu ontem, que aquilo que nós tínhamos tentado construir seria honrado e chegar na hora uma entidade que é a CNTSS e nos desonrou, sim. É uma desonra alguém que tem princípio de tradição de esquerda aceitar um acordo sem consultar uma categoria. Nós não faremos isso. Essa greve continua enquanto essa categoria quiser que continue, enquanto esse governo não negociar conosco. Obrigada aí. Não tem história! É greve até vitória! Não tem história! É greve até vitória! Não tem história! Greve até vitória. Também registrar a presença do mandato da deputada Ana Pimentel, que está aqui representado pela assessora Tayandre. São parceiros a deputada Ana, a deputada Leonardo, o deputado Raimon, que estão à disposição da luta em solidariedade à categoria. Passar a palavra para o Marcel Samenzari, que é do SINS-SP BR. E depois para o Leonardo Gomes Fonseca. Bom dia a todas e a todos. Eu queria primeiramente agradecer a deputada Érica Cocai pela oportunidade, por estar cedendo esse espaço, por estar promovendo a audiência pública e estar abrindo a oportunidade para nós servidores estar dialogando com o Congresso Nacional. Infelizmente, o governo federal está intransigente. Queria parabenizar a Guilherme, Isadora, João, que estão na mesa, falas maravilhosas, nos representaram. Mas eu gostaria de parabenizar aqui, principalmente, os servidores que vieram na raça, na coragem, com caravanas do interior de São Paulo, Araraquara, Ribeirão Preto. Servidores que vieram de Minas Gerais, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Contagem, Varginha. Queria agradecer os servidores do Distrito Federal, todos eles filiados ao SINSP-BR, que está na luta. Hoje tem audiência, hoje tem, assembleia, e hoje deliberaremos na nossa base sobre essa proposta, que foi apresentada pelo governo. Queria parabenizar também os colegas da FENASPES, que estão aqui, Sindicato Rio Grande do Sul, Sindicato do Estado de São Paulo. Mas eu queria lamentar a CNTSS.
O que a CNTS fez ontem foi uma vergonha para o movimento sindical. Não submeteu à base. Uma vergonha. Dito isso, gente, eu queria um minuto da atenção, meu minuto e meio final, a atenção das senhoras e dos senhores que se virassem à minha direita para essa faixa aqui, ó. Por favor, deem uma olhada nessa faixa, vamos ler elas. Greve dos servidores do INSS por nível superior, atribuições exclusivas, remuneração justa. Pessoal, é o seguinte, precisa chegar para o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que para acabar com essa greve, basta atender aos 2 primeiros itens, nível superior e atribuições exclusivas. Isso não custa 1 centavo para o governo. Não tem nenhum impacto orçamentário, não tem nenhum custo financeiro, basta vontade política. Agora eu queria chamar a atenção dos senhores nos meus 30 segundos finais, as senhoras e os senhores, para olharem a faixa à minha esquerda. E aqui, para vocês aqui, ó. A gente apresenta para o governo uma solução, não só para a carreira do Seguro Social, para a Previdência Pública, solidária, mas também para o ministro Fernando Haddad, para a ministra Simone Tebet, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Economia de 150 bilhões anuais. Basta fazer um remanejamento da mão de obra dos servidores públicos do INSS. Hoje, menos de 1% dos servidores estão lotados no setor de fiscalização, controle e irregularidades. Existe um estudo desenvolvido pelo SINSP-BR, por colegas do SINSP-BR. Se remanejarmos esta mão de obra para 35% dos servidores, há um potencial econômico de até 150 bilhões ao ano para o governo federal. Eu vou repetir aqui. E aí eu encerro minha fala, peço desculpas pelo excesso dos 3 minutos. Basta remanejamento da mão de obra dos servidores do INSS, com 35% desses servidores no serviço de controle e fiscalização e irregularidades, há um potencial econômico de até 150 bilhões para o governo federal. Gente, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Marcel. Passar para o Leonardo Gomes Fonseca, do SINSP-BR, e, por fim, para o Tiago Vinícius Silva. Bom dia, boa tarde, né? Já perdi a noção do horário aqui. Bom dia. Em primeiro lugar, meu nome é Leonardo, eu faço parte do SINSP-BR, sou de Minas Gerais, Varginha. Queria agradecer, na pessoa da deputada Érica Cocai, por esse empenho em estabelecer essa audiência pública, para a gente poder colocar alguns pensamentos, algumas situações que acontecem no INSS e para que a carreira do Seguro Social seja valorizada. Então, eu gostaria de colocar 3 itens aqui. A gente percebe a importância que se é dado ao INSS e aos servidores nessa própria audiência, com a ausência de representantes que poderiam nos responder e esclarecer por que dessa tão grave desvalorização. E colocar uma situação, acho que todos aqui têm conhecimento, né, que o INSS já tem efetuado uma automatização. E essa automatização ela foi implementada de forma impositiva. Tanto foi implementada sem a ajuda dos servidores, como a Kellen tinha falado na outra audiência, e os servidores é que conhecem o trabalho que é executado dentro do INSS. E essa automatização, ela vem indeferindo vários benefícios, que são chamados robôs, tá? E parte desses benefícios que são indeferidos, eles são exigidos através de uma ação judicial, o que tem um custo ainda maior para o Estado. Da mesma forma que foi implementado essa questão da tecnologia, dessa maneira, sem a ajuda das pessoas que fazem o trabalho, está em fase de implementação a inteligência artificial. E a gente tem aí conhecimento de que logo, muito em breve, a gente vai ter isso funcionando dentro do INSS. E aqui eu venho falar, eu trabalhei mais de 30 anos na área de TI. Vai ser uma bagunça tão grande quanto esses robôs que estão sendo implementados, porque eles estão passando por cima de todos os processos que precisariam ser feitos. E, para finalizar,
eu gostaria, né, de colocar, igual eu coloquei na audiência no Senado, o INSS ele tem que ser valorizado como um patrimônio nacional, independente de viés político, seja direita, seja esquerda, seja centro. É o maior ordenador de despesas no Brasil. Os servidores e o órgão precisa ser valorizado para que efetivamente ele seja contínuo e sustentável. Obrigada, Leonardo. Eu vou passar para o Tiago Vinícius Silva, do SINSP-BR, e depois vou devolver para a mesa por 2 minutos na mesma ordem. Tiago, você está com a palavra, 3 minutos. Bom dia, deputada Érica. Agradecer a você mais uma vez aí pela realização dessa audiência pública, muito relevante para a categoria, para os servidores, para o INSS. Bom dia também à mesa, aos integrantes da mesa e às demais pessoas presentes aqui nessa audiência. Eu gostaria primeiramente aí pedir uma salva de palmas para todas as servidoras e servidores grevistas do INSS que estão firmes na luta desde o dia 10, desde julho. E, bem, não há muito o que falar, né, o que colocar aqui agora, depois de todas as exposições importantes que foram feitas pelos nossos amigos aí da mesa, Guilherme, Isadora, os demais servidores que fizeram a palavra aqui na plateia. Mas eu acho importante frisar o seguinte: eu acho que ficou muito claro que a nossa greve não é uma greve só pela carreira, é uma greve para a proteção da previdência pública. É uma greve que beneficia, que vai ao encontro do interesse do governo, da instituição, e beneficia, sobretudo, os cidadãos usuários do INSS. Isso tem que ficar bem frisado, porque a nossa pauta ela visa esse reconhecimento e esse alcance institucional e social. Eu acho importante também falar aqui que é lamentável que tenha entidade que seja capaz de assinar um acordo de uma situação tão complexa sem fazer um debate aprofundado junto à categoria. As questões que estão envolvidas na nossa greve são questões que precisam de aprofundamento. Nós temos que debruçar sobre os mecanismos de implementação dos avanços da pauta e não pode ser assinado a toque de caixa. E nessa linha, dá um informe aqui, uma satisfação para a categoria, para a base, que o SINSP-BR continua em greve e o SINSP-BR só vai deixar a greve depois de uma discussão ampla com a categoria nos instrumentos competentes, que são a Assembleia. E o que a categoria decidir na Assembleia, o SINSP-BR vai fazer. É isso, muito obrigado a todos. Obrigado novamente, deputada Érica Cocai. Perfeito. Vou te passar um minuto só. Liguei. Também fale seu nome completo e tal, para ficar nos anais. Obrigado, deputada, pelo espaço. Eu me chamo Daniel Emanuel, sou da direção da FENASP, do SINSPREV do Rio Grande do Sul. É apenas uma pergunta, eu vi que foi encaminhado várias perguntas aqui, que vai ser encaminhado para o governo como questionamento, que espero que o governo responda. E eu gostaria que o governo seja questionado também o porquê da resistência de reconhecer em lei, de escrever num papel, que as atividades desempenhadas pelos servidores do INSS, do principal política pública da União, ela não reconhece a essencialidade disso e não reconhece a exclusividade das atribuições do INSS. Se o governo está pensando em terceirizar o serviço, alguma coisa assim. É importante que o governo se manifeste a respeito disso, porque nós não estamos entendendo por que o governo está se negando veementemente a reconhecer isso, que para nós deveria ser algo natural, principalmente vindo de um governo de esquerda que defende os direitos sociais e as políticas públicas. Obrigada. Bom, eu vou passar então para o Guilherme por 2 minutos. Bem, gente, eu acho que
que foi falado aqui resume muito o sentimento da categoria nesse momento, né? Nós estamos aqui buscando consenso, buscando diálogo e buscando sermos ouvidos. Eu acho que a gente teve uma greve expressiva em 2022, única categoria que entrou em greve no governo Bolsonaro. Não dá para cansar de repetir de falar isso, não tem como. E não ter isso reconhecido no governo Lula é assim, o ápice da ironia. Tá? Mas é o que temos para hoje, chegamos nesse ponto. Quero agradecer principalmente minha esposa, Aura, que está aqui, veio aqui para me ver, me apoiou durante todo esse período de greve, vai continuar me apoiando até o fim. E a gente se levanta na força dessas pessoas. Queria agradecer as palavras do Daniel e da Thaís, que também, apesar de estarem em outra entidade, sempre dialogaram com a gente de forma muito franca, muito direta. Eu acho que é importante, são pessoas que buscam diálogo, pessoas que estão querendo realmente algo de bom para essa carreira. O que eu tenho para falar, eu acho que para resumir, eu posso resumir, que eu vou falar para o governo, não só o governo Lula, o governo Bolsonaro, o próximo governo que vier. Né? Eu queria dizer, Deus lhe pague por esse pão para comer, por esse chão para dormir. Deus lhe pague. E Deus vai fazer vocês pagar em algum momento. Obrigado. Vou lhe passar 1 minuto e depois passo para a Isadora. Kellen, servidora de Rondônia, não sou representante sindical, estou pela base. E o meu chamado é para os colegas. Colegas, qual é o órgão que nesses últimos anos fez greve como nós fizemos? Com corte de ponto, forte, e nós mais uma vez estamos aqui sem salário, todos juntos, e brigando contra todas essas ondas contrárias, e nós sabemos que foram muitas ondas desde 2022, que é quando eu participo. Foram cursinhos mandando e-mail contra propostas nossas, foram até mesmo entidades descomprometidas, e nós estamos aqui firmes, e eu chamo todos para a greve. Não tem história! É greve até vitória! Não tem história! É greve até vitória! Duas missões para a semana, pessoal. Rejeitar essa proposta vergonhosa e chamar mais um. Cada servidor em greve chamar mais um. E aí essa resposta que nós vamos dar para essa vergonha aí. Muito obrigada. Passar então para a Isadora Barbosa Ferreira, que é técnica de seguro, que aqui representa o Sindicato dos Trabalhadores de Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo. Pessoal, reafirmando aqui, nós ainda estamos em greve. O SINSP-BR ainda está em greve e hoje nós temos uma assembleia para decidir o que a categoria deseja. Reafirmamos aqui o que nós estamos buscando dessa greve, que é inegociável. Nível superior para o técnico do Seguro Social, atribuições exclusivas e a carreira estratégica finalística. A gente não vai parar. Não vamos parar, esse é o recado para o governo, para o MGI, para o presidente do INSS, o Stefanuto, a gente não vai parar enquanto as nossas pautas não forem atendidas, porque não são pautas porque nós merecemos como pessoas, nós estamos aqui porque as pautas são importantes, complexas, e o nosso trabalho que a gente faz, nós somos muito competentes para fazer o que a gente faz. Então, eu quero solicitar à deputada Cocai que coloque no encaminhamento, se for possível, vamos colocar para o MGI a Esther, né, o requerimento de informações, e que os deputados se reúnam com ela, é isso, né, deputada? É isso, né? E eu também quero que o MGI se comprometa a esperar os prazos das assembleias, porque a FENASP também vai fazer as assembleias, eu acredito, e nós também temos que fazer as nossas assembleias. O MGI tem que se comprometer em aguardar o que está no nosso regimento e o que todas as greves foram feitas. Nós não decidimos nada sem passar pela categoria. Isso tem que ser respeitado. O que não foi a CNTSS fez, né? E também que seja, talvez, encaminhado para o Rui Costa ou para Miriam Bechir, que é a secretária dele, alguma coisa nesse sentido. Isso. Que eles estejam também dispostos a discutir com a gente sobre o nível superior e as atribuições exclusivas, porque a gente sabe que nada passa
pelo presidente Lula sem passar pela Casa Civil. Então, nós queremos que a Casa Civil nos atenda também, porque nada mais justo do que atender a categoria do INSS que tanto faz pela sociedade brasileira. É isso, muito obrigada. E, por fim, eu passo para o João Torquato dos Santos, que é diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Distrito Federal, Sindprev-DF. Então, pessoal, primeiro, só para agradecer também, deputada, a audiência, dizer a importância, que eu acho, acho que aqui é para todos os trabalhadores do INSS, né? Bem como a população brasileira também, porque uma audiência pública, como ela tem uma repercussão nacional, eu acho que isso é importante até para eles saberem as dificuldades que os trabalhadores do INSS estão tendo para dialogar, para conseguir o atendimento da sua pauta. Então, eu acho que isso, e ao você conceder esse espaço aqui para nós, eu acho que é de grande importância. E mais desejar a todos os colegas, né? A luta continua, estamos todos envolvidos, imbuídos ainda nesse processo da greve. Obviamente, pelo menos aqui eu vejo, não tem ninguém que não está em greve, né? E, obviamente, vamos estar fazendo todo esse debate, né? O governo apresenta de forma impositiva uma questão de querer sufocar o movimento sindical, mas eu acho que a gente tem que ter a capacidade de justamente fazer com que todos possam sair unidos num processo desse e, uma vez que eles atenderem a nossa pauta de educações, como bem já foi citado e bem já foi levantado para nós. Então é isso, parabéns a todos os colegas e muito obrigado. Bom, eu que agradeço muito, agradeço todas as pessoas que fizeram uso da palavra aqui. Agradeço ao Henrique, o Pedro, o Thaís, também aos que também fizeram as suas considerações, aos mandatos que estão aqui presentes, que seguramente estaremos trabalhando de forma conjunta em todo o processo de busca de trabalharmos na perspectiva de resolução da própria greve. Vai ser o Marcel, o Leonardo, enfim, Tiago, todas as pessoas que fizeram uso da palavra, em particular a Isadora, o João Torquato e o Guilherme. Lamentar mais uma vez a ausência do presidente do INSS e também do MGI, porque aqui seria um espaço para se buscar fazer um diálogo, porque é com o diálogo que se resolve as reivindicações da categoria. Vocês enfrentaram a judicialização, estão enfrentando a judicialização, o corte do ponto, e que, para mim, fere um direito que é o direito constitucional à greve. Eu penso que um governo democrático, ele deveria se sentir bastante confortável se os trabalhadores entram em greve, se os servidores entram em greve, porque é exercer um direito constitucional. E vocês enfrentaram um governo que não aceitava qualquer tipo de manifestação dos servidores e servidoras e que tentou aprovar uma reforma administrativa aqui que constitucionalizava o Estado do compadrio e constitucionalizava o Estado a serviço dos governantes e da iniciativa privada, ou seja, estabelecia o voucher para as políticas públicas. Então, portanto, vocês enfrentaram o governo anterior com toda a sua lógica autoritária e arbitrária e exercem uma greve hoje há 45, há 50 dias, enfim, ou por volta disso, exerce uma greve que é previsto esse direito na própria Constituição. Servidores e servidoras do país conquistaram o direito à sindicalização, conquistaram o direito à greve, conquistaram, e é preciso conquistar um arcabouço legal para o processo negocial. O servidor não tem que entrar em greve para poder abrir uma negociação. A negociação, como você tem as databases na iniciativa privada, nos seletistas, você tem que ter também um processo negocial que independa dos governos. Que hoje nós temos mesas de negociação. E muitas vezes não funcionam como mesas de negociação respeitando os direitos dos trabalhadores. Mas nós temos um sistema negocial estabelecido pelo governo. Nós precisamos criar uma legislação
que assegure a periodicidade, as mesas permanentes e a obrigatoriedade das negociações para rever as condições salariais e as condições de trabalho. Vocês estão numa luta, que é uma luta que vai para além da questão essencialmente salarial. Vocês estão lutando pela valorização da carreira. Estão lutando para que tenham uma carreira com atividade finalística. Estão lutando também pelo nível superior, que esta casa já conseguiu, que o Ministério Público já conseguiu, que o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário também já conseguiu, ou seja, que já vários segmentos, legislativo, do Executivo, alguns segmentos, e também do Judiciário, do Ministério Público, já conseguiram o nível superior. Então, vocês estão trabalhando para a valorização de uma carreira que aumentou sobremaneira a demanda e não aumentou o número de servidores e servidoras. E penso que a gestão ela só vai resolver os problemas pontuados se ela for democrática. É preciso escutar quem está na ponta. Quem está na ponta é que sabe como funcionam os robôs, quem está na ponta é que sabe como falta material para trabalhar, quem está na ponta sabe como está exacerbado o serviço, quem está na ponta precisa ser ouvido. Não pode simplesmente você ter qualquer tipo de organização, de estratégia para a instituição que não conte com a fala de quem executa a política pública que vocês já disseram aqui. É uma política fundamental para assegurar o enfrentamento das desigualdades. Nós estamos falando de seguro social. Nós estamos falando, primeiro, de um direito que acomete que os trabalhadores e trabalhadoras passam a ter acesso a ele, às vezes em momentos muito doídos da sua própria vida. São vocês que fazem com que nós tenhamos o auxílio doença, o salário maternidade, que vocês tenham, que a população tenha direitos, são vocês que asseguram as aposentadorias de quem construiu este país e que precisa e merece uma aposentadoria, as pensões, são vocês. Então, nada poderia ser feito sem que vocês pudessem ser escutados. E penso que utilizar-se de instrumentos, judicialização, significa o governo reconhecer a sua incapacidade negocial. Porque se tem a sua capacidade negocial, ela pressupõe você respeitar o direito de manifestação, o direito de greve dos servidores e servidoras e buscar a resolução dos conflitos em mesa, com diálogo e com respeito. Assinar um acordo que não contempla o conjunto da categoria significa também uma ofensa à organização dos servidores e servidoras. Então, vocês estão enfrentando judicialização, vocês estão enfrentando o corte do ponto. Esse é um direito constitucional, não poderia se cortar o ponto. E vocês estão enfrentando tudo isso. Vocês estão enfrentando. E vocês estão aqui para dizer, não tem história. É greve até a vitória. E você... E vocês estão aqui clamando por um processo de negociação. Os trabalhadores, servidores sempre querem negociar. Sempre querem. E, às vezes, como disse, entram em greve para poder ter o direito de negociar. E, às vezes, estão reivindicando o direito de sentar a uma mesa e serem escutados. Então, portanto, nós vamos aqui encaminhar o requerimento de informação, também com a pergunta que aqui foi sugerida sobre a essencialidade das atividades e a exclusividade, porque é preciso sempre cuidar com a terceirização, Ontem, aqui foi aprovada uma proposição que tira a terceirização para estados e municípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a terceirização ficou absolutamente desbragada, sem qualquer... exatamente, sem nenhum tipo... Porque, na medida em que você terceirizou a atividade fim, e foi o primeiro golpe aos direitos dos trabalhadores, o mercado rugiu e eles jogaram, urgiram um direito para aplacar a fúria do Deus mercado. Joga em sacrifício. Foi a terceirização
a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma administrativa que nós conseguimos impedir que se efetivasse e que é preciso ficar bastante atento para o que pode ser construído de reestruturação do próprio serviço público. Eu tenho absoluta convicção que esse governo não é igual ao outro governo e, portanto, deste governo eu tenho absoluta convicção, não sairá uma reforma administrativa como eles tentaram impor através da PEC 32, que é a destruição do Estado, da estabilidade, dos serviços e tal, enfim, e a criação dos vouchers. Mas é preciso que qualquer tipo de reestruturação e de reforma seja discutido com os trabalhadores e trabalhadoras para que possam ser escutados. Não tem como você não ter radicalidade democrática. Nós vencemos um país com muita aridez democrática no governo anterior. E é preciso ter um choque de democracia. Então, rompe esse choque de democracia, uma assinatura de acordo sem contemplar o conjunto das entidades, rompe esse choque de democracia, a judicialização, e rompe o choque de democracia, o corte dos dias parados. Eles não conhecem os servidores e servidoras do INSS. Eles não conhecem a capacidade de luta. Eles não conhecem esses servidores e servidoras que querem discutir em assembleias, são as assembleias que vão determinar o final da greve. O final da greve não se determina pela justiça. O final de greve não se determina com a opressão de retirar salário e sobrevivência dos servidores e servidoras. O final de greve se conquista em um processo negocial, buscando a exaustão. Quando há vontade política, eu já participei de negociações que viraram noite, para se buscar uma construção de uma proposta, e se consegue. Então, não é assim que se consegue resolver, ou que se resolve um problema, ou se resolve uma greve. Porque eu costumo dizer, não adianta você tentar resolver a greve aqui, porque ela vai para dentro do órgão. Você pode até deliberar pelo retorno dos trabalhos, mas se há insatisfação, essa insatisfação vai para dentro do órgão. E nós precisamos ter o órgão com os servidores e servidoras que se sintam valorizados. Por isso, vocês têm toda a nossa solidariedade. Nós vamos encaminhar esse documento para a ministra, vamos escolher as assinaturas. Como eu disse, iria ter uma reunião com a ministra no dia de ontem, às 17 horas, estava marcado, e não foi possível se realizar porque nós tivemos o ponto virtual, a presença virtual, e não tivemos os parlamentares aqui. Foi suspenso as reuniões dessa comissão, enfim, mas nós vamos encaminhar essa necessidade, se for necessário, a gente faz pode ser uma videoconferência, enfim, mas a gente quer que os parlamentares, são vários parlamentares, que estão apoiando esta luta. Então, assim, mais uma vez, parabenizando vocês, porque a gente sabe que lutar parece com não morrer. É igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão. Lutar é coisa de gente, é coisa de ser humano que sabe da sua capacidade de transformar a realidade quando a realidade é doída. Isso é coisa de gente. Portanto, vocês estão exercendo uma função que é peculiar dos seres humanos, que é lutar, se colocar em movimento para transformar a própria realidade, para que nós tenhamos os servidores e servidoras que arrecadam nas condições tão adversas, sendo valorizados. Vocês contam conosco e com uma quantidade imensa de parlamentares aqui desta casa. E seguimos adiante, declarando encerrada a presente audiência pública e dizendo, não tem história. E dizendo que quem decide entrar e sair de uma greve é a categoria. Sempre.